Amados do Pai, shalom para todos, que final de semana fantástico em Palhotina. Os irmãos sabem do que eu estou falando, que participaram, compartilha conosco o que você viu, o que você sentiu, milagres impressionantes, a manifestação do favor que gera unção de cura, a testificação da palavra. Eu amo isto. Milagre está no nosso DNA, nós cremos em milagres, respiramos milagres, enfatizamos milagres. É uma necessidade as pessoas visualizarem a manifestação dessa palavra revelada com sinais, prodígios e maravilhas. Uau, eu sinto a presença. E eu creio que nesta noite, não sei o horário que você está nos assistindo, mas seja qual o horário, Deus o Pai é apaixonado por você. Creia no sobrenatural, creia no evangelho de poder, de manifestação, de operações onde você ficará perplexo. Meu Deus, o que é isto? Isto é a palavra do Messias. Isto é a grandeza do evangelho que tem poder para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, para transformar qualquer situação. Se creres, verás a glória, disse o Messias. Nós vimos tantas pessoas com deficiência na visão sendo curados, porque este é um milagre messiânico. Quando os olhos de um cego se abrem, pá! Uau, isto é glorioso, isso é impactante. Quando o ouvido de um surdo se abre, quando uma pessoa desenganada pela medicina, quando uma pessoa está enfrentando uma adversidade, uma dificuldade, de repente tudo se abre. Uma família que está destruturada, de repente o evangelho da paz. Eu vos dou a paz. Paz seja convosco. Você que está enfrentando crise conjugal, financeira, física, emocional, seja o que for, creia no poder do evangelho, creia no poder da oração, da intercessão, creia no poder da fé, creia, esta é a palavra, creia, porque existe esperança. Nós amamos essa palavra, por isso profetizamos, porque há um rio poderoso, e esse nome, ou melhor, esse rio tem nome, Cristo, o Messias. O seu nome é maravilhoso, Jesus Cristo. Deus o Pai exaltou esse nome, creia no poder do nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de cada um dos teus filhos nesta noite e que haja uma intervenção sobrenatural. Eu profetizo milagre físico. Eu profetizo saúde, eu profetizo que a porta se abra, eu profetizo a transformação, a unidade, eu profetizo uma conversão genuína de coração para coração. E hoje quero ministrar a você, compartilhe com seus amigos, fale a importância das pessoas estar sintonizada, porque nós cremos numa palavra de liberação, nós cremos no poder da intercessão e cremos no poder da oração. É o que faremos esta noite. Nós vamos ministrar a palavra, vamos curar os enfermos, vamos expulsar os demônios e vamos dar uma palavra de ordem para que você seja extremamente impactado. Esta é a palavra, impactado com a manifestação de um Deus, um Pai que é apaixonado por você. Nós estamos nos preparando para a Venezuela. Estamos indo essa semana para a Venezuela. Ore por nós. Libere uma palavra de fé e de ordem nos comentários. Por quê? Porque sabemos que Deus vai surpreender aquela terra. Deus nos deu uma palavra específica para a Venezuela. E nós já compartilhamos algumas lives, mas essa palavra está no meu espírito. Onde em Êxodo capítulo 34, versículo 10 está escrito que Deus fará maravilhas pelo qual nunca se foi visto em toda a terra. É uma aliança, temos uma aliança com Ele, e esta aliança é uma aliança de sangue.
Tudo que é nosso é dele, tudo que é dele é nosso. E numa aliança de sangue, nós já temos ensinado sobre isto. Não é aquilo que você entrega, é aquilo que ele pede. É aquilo que ele pede. Ide por todo o mundo e preguem o evangelho do reino. Os sinais seguirão os que creem. Pai, nós queremos essa habilidade, queremos essa ousadia, queremos essa capacitação. Cura essa terra, Senhor. Cura a América Latina. Cura a Venezuela, a Bolívia, o Chile, o Peru, o Paraguai, a Argentina, o Brasil, Pai. Cura essa terra que nós amamos. Por isso há necessidade de nós vivermos, queridos, o sobrenatural, que não é o natural. O que é o sobrenatural? É a linguagem da palavra. Se você ler a palavra, você vai ver que não existe lógica nas manifestações visíveis da glória de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu enfatizo o sobrenatural porque nós vivemos essa linguagem. Acreditamos numa vida acima do natural, acima de uma vidinha religiosa, acima do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio. Uma vida de arrependimento, de confissão, de fé, de ousadia, de paixão por Ele e por aquilo que é dele, para que para Ele, por Ele, tudo seja, entenda, tudo seja para a sua honra e para a sua glória. Creia no sobrenatural. Nesta noite queremos compartilhar princípios contidos na palavra, para que possamos viver essa atmosfera do sobrenatural, vivermos debaixo da palavra revelada, ministrada no nosso espírito, uma fé viva, eficaz, inteligente, poderosa em Deus, o espírito de fé que habita em nós. Eu creio, por isso é que eu falei, nós cremos, por isso é que falamos, um posicionamento, um alinhamento, uma ousadia, uma autoridade. Eu amo quando Davi disse, você vem a mim com lanças, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O tamanho daquela testa, eu não erro a pedrada de jeito nenhum. Seja qual for a adversidade que você esteja enfrentando, maior aquele que está em você do que aquele que está te enfrentando. Seja enfermidade, diga a enfermidade, diga a adversidade, diga aquilo que está te enfrentando, sai daqui e lança-te no mar, porque a Bíblia diz, se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca, temos o poder criativo de Deus dentro de nós, o Deus que chama a existência as coisas que não são, como já existisse. É pura palavra. É possível andar sobre as águas, é possível ver o mar se abrir, é possível ver o teu milagre, é possível. Princípios para viver o sobrenatural. Olha que texto maravilhoso que está no livro de Salmos. Eu amo Salmos capítulo 18. Amo de paixão. Leia todo o capítulo do Salmo 18, onde Deus se levanta, quando Davi intercede por ele mesmo. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Deus veio assentado em cima de um querubim, suas asas. E quando ele coloca o pé sobre a terra, as nuvens espessas se espalham, sua glória se manifesta. Mas Davi dá uma revelação tremenda no Salmo 18, e eu quero ler como base daquilo que nós vamos ministrar nesta noite no teu coração. Salmo 18, versículo 32, que diz assim: o Senhor é o Deus que me reveste de poder. Olha que palavra. O Senhor é o meu Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Uau! Versículo 33. Torna os meus pés ágeis como do cervo e sustenta-me firme nas alturas.
Olha que palavra fantástica, meu querido. Que essa palavra encha o teu coração. Deus o Pai se manifesta com poder em nossas vidas e Ele nos coloca nos assentar em lugares altos. Já ministramos sobre isso, está no nosso canal no YouTube. Mas esse versículo vem agregar aquilo que nós cremos, estamos profetizando, estamos ensinando uma fé viva, um posicionamento real, um alinhamento, uma fé que traz o céu na terra. E este versículo é glorioso, poderoso, no Salmo 18. O Senhor é o Deus que me reveste de poder. De poder. Ele me reveste, Ele se empodera de nós e faz o meu caminho perfeito. Uau! Versículo 33. Torna os meus pés ágeis como do cervo e sustenta-me firme nas alturas. Uau, bendita seja essa palavra, Senhor. Queridos, é possível respirar o sobrenatural. É possível respirar essa atmosfera do céu na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho, no teu carro. É possível, é possível. Todas as manhãs eu sinto essa atmosfera no meu espírito, dando as primícias do meu dia a Ele, pois Ele me chama para estar com Ele. Experimente. Experimente. Experimente permitir que o Espírito Santo traga a revelação no teu espírito da palavra rema, a palavra revelada, a verdade presente que te enche de ousadia. Meu Deus, esta é a palavra, esta é a palavra, esta é a palavra do Messias. Vem, Pedro, vem, suba, João. Deus quer revelar ao nosso coração o que Deus pode fazer com um homem animado, o que Deus pode fazer com uma igreja animada, o que Deus pode fazer com uma comunidade animada, querido. Se anime nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Eu estou animado, estamos indo para a Venezuela, Pai. Glorifica o teu nome. Engrandeça o teu nome. Opera milagres como nunca se foi visto, como a tua palavra nos dá, Senhor, uma promessa. Sabe, queridos, em nossas cruzadas, eu amo pegar o livro de Marcos e apresentar diante de Deus em oração. Eu já disse e vou falar novamente, Marcos 16, onde os sinais seguirão os que creem, mas a Bíblia diz que eles iam e pregavam e Deus cooperava com eles. Cooperava como? Confirmando a palavra, confirmando a palavra, confirmando a palavra. Vocês não têm ideia de abraçar uma senhorinha católica que foi no culto, cega por 7 anos e de repente alegria porque ela está vendo. Vocês não têm ideia de ver uma senhora que 20 anos nunca viu filho. E o filho que carregava para lá e para cá e de repente Deus faz um milagre criativo. Ele reconstrói o nervo ocular que foi comido por um verme por 20 anos. Isto é glorioso, isto é impactante. Ver um surdo ouvindo pela primeira vez, um mundo totalmente diferente. Ai, igreja! Ver Deus transformar, o Espírito Santo incubando e liberando favor, a palavra liberada. Haja, creia no poder da palavra que está dentro de você, creia no poder criativo de Deus, creia que você está sentado acima dessa adversidade, acima desse confronto, acima de qualquer diagnóstico humano. Sobrenatural é o nosso direito como cidadão e cidadã de um reino presente em nós. O avivamento está dentro de você. Eu estou animado. Eu estou empolgado. Eu estou animado e empolgado com aquilo que os meus olhos têm visto. E eu creio, por isso eu profetizo que veremos milagres ainda que nunca foram vistos. Olhai e fiquem perplexos, porque realize em vossos dias uma obra tal que mesmo que se for contada, muitos não acreditarão. Pai, eu creio, Pai.
Eu creio no teu governo, eu creio, Senhor, na tua soberania. Eu creio, Senhor, no teu trono de glória, de presença, de justiça. Eu creio que o Senhor se manifesta com justiça, com retidão. Eu creio, Pai, na obra redentora. Eu creio em Cristo, eu creio em Jesus, eu creio no nome que está acima de todo nome. Eu creio no poder da ressurreição, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da intercessão, eu creio na igreja. Eu creio em você que está me assistindo. Eu creio no teu ministério. Eu creio que Deus vai revolucionar a tua história. Eu creio que apenas um toque da presença, toque Espírito Santo, quebra esse laço do inferno, quebra essa sofisma, quebra essa mentira na mente. Libera favor sobre essa casa. Libera favor sobre essa empresa, que a porta se abra, Senhor, que o céu se abra sobre a nossa cabeça, pois queremos ver coisas maiores, pois existe uma promessa. O Senhor disse que nós veríamos o céu aberto e coisas maiores. Queremos ver coisas maiores, Senhor, para que o Senhor seja glorificado nesta casa, nesta família, neste ministério, neste empreendimento, em o nome de Jesus. Chaves, princípios, para vivermos essa linguagem que eu amo, que eu respiro, que eu creio, o sobrenatural, uma vida acima de uma vidinha religiosa, apática, medíocre, improdutiva. Aborte isso no teu coração, se liberte de todas as amarras do inferno, de toda sofisma, de todo sistema humano, se liberte de todo sistema que te torna prisioneiro. Jesus, Filho de Davi, eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero crer, eu quero me posicionar. Por isso, olha que palavra fantástica que está no livro de Ezequiel. Ezequiel é um jovem que teve uma experiência profunda com Deus, e ele, em várias partes do seu livro, ele fala: a mão do Senhor estava sobre mim. Agora em Ezequiel capítulo 37, olha o que diz o texto. Sabe, eu amo esse texto porque fala especificamente sobre Israel. O retorno de Israel, eu amo, porque no retorno de Israel, um relógio, uma estação, um tempo, um propósito. A geração que visualizar a figueira florescendo. Uau! Ezequiel 37. Deus transporta o profeta em espírito e o coloca no meio de um vale de ossos sequíssimos, que é a nação de Israel. Mas aqui, nesse texto, eu quero compartilhar alguns princípios, chaves específicas que está no texto, para que eu e você possamos saborear e entender que é possível viver essa dimensão, essa linguagem, esse estilo de vida, como o Salmo 18 diz, assentado em revelações profundas de ousadia, onde o poder de Deus nos aperfeiçoa e o nosso caminho é perfeito, glorioso. Sabe, queridos, eu tenho pregado sobre isto. Você que nos assiste sabe, você já participou em algumas escolas ou cruzadas onde o íntimo do Pai, quando eu falo íntimo do Pai, somos uma família e todos se movem debaixo dessa paixão, dessa convicção, dessa ousadia, porque amamos o Espírito Santo. E quando você ama o Espírito Santo e tem relacionamento com Ele diariamente, Ele vai te surpreender na farmácia, no supermercado, na escola, aonde quer que você esteja. Você será um instrumento poderoso para ouvir sua voz e obedecer. Quando Paulo foi chamado por Deus, Ananias estava ali orando e Deus disse a ele: vá nesta rua, Deus dá um número da rua, vá nesta casa, Deus dá um número da casa. Você vai encontrar um homem orando. Ele é um vaso escolhido. Coloque as mãos sobre ele, porque ele vai enxergar. Meu Deus! Sabe, por isso que eu amo estar onde Deus quer que eu esteja. Não importa o local, importa estar
aonde Ele quer que eu esteja. Não importa quantas pessoas estejam, eu sei o que Deus pode fazer com uma pessoa ativada, uma pessoa animada. Quando Deus chama Gideão para libertar Israel, 32 mil pessoas estavam ali. Deus disse, é muita gente. E Ele separa somente 300 pessoas. E eu estava lendo Juízes capítulo 6 e eu fiquei impressionado. 300 pessoas. Teve vitória com um exército de quase 200 mil pessoas. O que Deus pode fazer com pessoas animadas, focadas, que crê, que se posiciona da maneira certa, que espera o momento como a águia que espera o vento e se lança, sabendo que o vento vai sustentá-la e levá-la exatamente segundo o propósito que está em seu coração. Eu creio nisso, meus queridos. E Ezequiel tem essa experiência. Aqui fala do retorno de Israel, que eu amo, porque a parábola que Jesus disse da figueira, aprenda com a parábola da figueira. Nós estamos nessa estação. Israel teve o retorno segundo uma palavra profética dada por Deus no coração do profeta, pelo qual ele profetizou no meio de um vale de ossos secos. Mas aqui existem alguns princípios, algumas chaves que eu quero compartilhar por alguns minutos e quero orar por você. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 está escrito: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, sem vida. E Deus me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 7. Então profetizei como ele me disse, como ele me ordenou, e houve um barulho enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço de ossos se juntando, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-lhe a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza, filho do homem, ao espírito, profetiza, filho do homem, diga: espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos mortos, assopra sobre esses mortos, para que vivam. E eu profetizei, como ele me deu ordem, Então o Espírito entrou neles, e reviveram, e se puseram em pé, um exército grande e numeroso. Uau! Que texto maravilhoso! Eu amo esse posicionamento em fé. Eu amo a revelação ao profeta. Eu amo a ousadia do profeta. Eu amo a ousadia de falar, de profetizar, de se posicionar como instrumento para que vida venha aonde existe morte. Esse é o teu papel. Esse é o meu papel. Esse é o papel da igreja. Trazer vida, carregar vida e liberar a vida, viver o sobrenatural e influenciar pessoas com esse estilo de vida. Em nossas cruzadas, eu digo, pais, os nossos filhos, eles precisam ver isto. Ver o quê? Ver o sobrenatural como natural.
ver milagres, para que eles possam entender que Deus é real. Que Deus é real. Tenho chorado diante de Deus por essa nação. Eu tenho visto tantas pessoas que carregam a palavra, mas que não crê na essência. Não crê em milagres. Não existe impossibilidade para Deus, queridos. Não existe impossibilidade para Deus. Existe para o homem, existe para o sistema, mas para Deus não. Deus é um Deus galardoador, você precisa acreditar. Todos que se aproximam dele devem acreditar que ele existe, que ele é poderoso e ele é galardoador. Creia, confie, descanse. Chaves para vivermos a linguagem de um reino que não é um natural, o sobrenatural, uma vida acima de qualquer adversidade, uma vida acima de uma vidinha religiosa, uma vida acima de uma vida medíocre. Está aqui no texto. E aqui está o primeiro princípio, no versículo 1 do capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Uau, eu amo isto. Pai, que a tua mão esteja sobre a nossa cabeça. Esta é a oração de Jabes, o improvável, que diz a palavra, o improvável que ora. Pai, que as tuas mãos estejam sobre a minha cabeça. Amplie as minhas fronteiras. O improvável que funcionou pela resposta da oração. Que significa ter a mão de Deus sobre a nossa cabeça, queridos? Significa ter favor de Deus. Significa que o céu se abriu sobre a sua cabeça. E quando o céu se abre, tudo que você fala acontece. Porque existe uma atmosfera. Como você pode abrir o céu sobre a sua cabeça? Como você pode atrair a mão de Deus sobre a tua cabeça? Há uma chave, há um princípio, a oração. Jesus orando, o céu se abre. Com certeza Ezequiel estava orando e a Bíblia diz no versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor. Como a mão de Deus vem sobre nós? Um princípio fundamental para viver essa linguagem do reino sobrenatural. Oração, queridos. Se dedique à oração, ame a oração, creia na oração, pratique a oração. E não somente pedir. A oração é um relacionamento diário. Toda manhã que eu me levanto, meu pensamento automaticamente é para Ele. Quando você se levanta pela manhã, quais são os primeiros pensamentos que vêm na sua cabeça? Quais são as primeiras palavras que saem da sua boca? É adoração ao coração dele. É uma expressão de amor, de reconhecimento, de gratidão, de dependência, de paixão. A mão do Senhor estava sobre o profeta. Um princípio fundamental para viver essa linguagem desse reino que é mais real do que o ar que você respira, o sobrenatural. Atrair a mão de Deus através da oração, da intercessão, do posicionamento. Nós estamos orando e jejuando pela Venezuela, estamos indo para a Venezuela, e eu digo a vocês, em Isaías revela o verdadeiro jejum, capítulo 58, que é uma vida jejuada, uma vida que glorifica, que engrandece a presença de Deus em nós, como testemunho vivo. Ele, entenda, habitando em nós. E esse habitar em nós faz com que o nosso respirar, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir esteja em sintonia com o seu propósito, com a sua vontade perfeita. Ter a mão de Deus sobre a nossa cabeça é viver com o céu aberto. Um estilo de vida de oração, de intercessão. Segundo princípio que está aqui no texto, versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou
em espírito. Me levou em espírito. Segundo princípio nesse texto é termos, escute o que eu vou falar agora, termos uma comunhão tão grande com Ele em oração, pelo qual você vai segui-lo. Seguir o homem que carrega o cântaro de água, como diz o livro de Marcos, onde ele vai nos introduzir em um local onde tudo já está preparado. Ter sensibilidade suficiente para discernir a sua voz e permitir sermos dirigidos, orientados pela verdade. A verdade que nos leva a viver essa vida de ousadia, de milagres. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Pois a Bíblia diz que o justo é dirigido pela verdade. A verdade revelada no nosso espírito, nessa comunhão. Sermos dirigidos pelo Espírito Santo. A mão do Senhor estava sobre o profeta. E não somente a mão do Senhor estava sobre o profeta, mas o Espírito Santo o dirigiu e o colocou exatamente aonde Deus iria operar esse grande milagre da restauração dos ossos secos. E o terceiro princípio está aqui no versículo 3 do capítulo 37. E me disse o Senhor, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Esse princípio, essa chave é fantástica. Ouvir a sua voz. Ouvir a sua palavra. Com a mão de Deus sobre a sua cabeça. Tendo direção do Espírito Santo, ouvindo a sua voz. Filho do homem, porventura esses ossos podem reviver? Como é importante ouvi-lo. Como é importante sensibilizar o nosso espírito para ouvir a sua voz. É possível ouvi-lo. A oração não é somente você pedir, 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 pedir. Você tem que aprender a ouvir a sua voz. Deixe que o Espírito Santo sensibilize o teu espírito. Aí que é a importância do jejum, para você sensibilizar o teu espírito para ouvir sua voz. É possível ouvir sua voz? A palavra é a sua voz. Medite na palavra, ame a palavra, leia a palavra, enche o teu coração da palavra, uma chave poderosa para o sobrenatural, a palavra revelada no seu espírito, o espírito da profecia. E o quarto princípio que eu quero parar para que você possa entender o propósito dessa ministração é o que Deus disse para o profeta no versículo 4. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porque Deus disse no versículo 4. Então me disse, profetiza essa palavra. Profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, vivam, vivam. Esse princípio é fantástico, glorioso. Profetiza a palavra, profetiza a palavra que está no seu espírito, acerca dessa adversidade, dificuldade, viva o sobrenatural na tua empresa, profetiza. Viva o sobrenatural no teu ministério, profetiza. Viva o sobrenatural na tua casa, no teu relacionamento conjugal. Viva o sobrenatural em qualquer área na tua vida, pois é possível ter a mão de Deus sobre a nossa cabeça, sermos dirigidos pelo Espírito Santo, ouvir a sua voz, receber a palavra no nosso espírito, crer na palavra e profetizar a palavra, porque nós temos o poder criativo de Deus dentro de nós. Qual é o poder criativo de Deus dentro de nós? Seu Espírito, sua presença. E essa chave é poderosa. E eu creio de todo o meu coração. Profetiza. Todos nós
Talvez as pessoas não entendam isso. Você não é um profeta de ofício, mas você é um profeta. Profetiza. Todos nós podemos profetizar a palavra revelada no nosso espírito, crendo nela e profetizando, porque temos um espírito de fé dentro de nós. Olha que texto maravilhoso que está na palavra sobre você crer com o teu coração e confessar com a tua boca. Romanos capítulo 10, versículo 9 está escrito. Eu vou começar no versículo 8. Mas que se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Uau! Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se crê com a confissão. Bendita seja a palavra. Não é somente para salvação, mas para qualquer área que envolve a sua vida. Viva o sobrenatural, profetiza a palavra. Profetiza, filho do homem, a palavra. Por isso eu amo orar a palavra. Nós temos em nosso canal no YouTube essa mensagem, orando a palavra. Vá lá e estude, veja. Ore a palavra. Profetize a palavra. Atrai a mão de Deus sobre a sua cabeça em oração, em consagração, crendo no seu sacrifício, na essência expiatória de Cristo. Ame o Espírito Santo, comungue o seu Espírito com o Espírito Santo, creia nele. Seja amigo do Espírito Santo, para que você possa sensibilizar o teu espírito para ouvir a sua voz. E ele vai te introduzir no local onde o milagre vai acontecer. E a palavra será liberada em teu espírito, o poder criativo de Deus. Como diz Romanos capítulo 4, temos o poder criativo de Deus dentro de nós. Como diz Paulo em Corinto, o espírito de fé que habita em nós, eu creio, por isso é que eu falei, nós cremos, por isso é que falamos. Mas esse versículo em Romanos é glorioso, poderoso, e não é somente para salvação. Profetiza, filho do homem. A graça não é simplesmente para que você seja salvo, a graça é para que você viva essa cultura, essa linguagem, esse estilo de vida, estar assentado acima por Cristo e em Cristo e para Cristo. E viver a linguagem desse reino, o sobrenatural, uma vida acima de qualquer adversidade. 10, versículo 8 de Romanos. Mas que se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, se com a tua boca confessares o milagre que você precisa. Está falando sobre salvação, mas o princípio é o mesmo para qualquer milagre, pois a base da salvação em Cristo nos dá o direito de recebermos qualquer coisa que cremos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, acreditar no poder da sua ressurreição, serás salvos. Versículo 10. Visto que com o coração se crê, com o coração se crê, com o espírito se crê, não com a mente, não com a visão, mas com o espírito. Com o espírito Deus se move e se revela no espírito, visto que com o espírito se crê, com o coração, para a justiça, e com a boca
se faz confissão para a salvação. Pai, nós te amamos por tua palavra. E em nome de Jesus, crendo com o meu coração, eu confesso com a minha boca. Sejam salvos, sejam curados, sejam transformados, sejam marcados com o poder dessa glória. Pai, abençoa a Venezuela nesses dias, Senhor, nos dê graça, Senhor. E que esta palavra que o Senhor liberou em nosso espírito, Êxodo capítulo 34, versículo 10, uma aliança faço com vocês, pelo qual farei maravilhas no meio de vós, como nunca foram feitas. Bendito seja o teu nome. Eu libero favor sobre Venezuela. Cubra minha família com o teu sangue. Cubra famílias aqui que estão ouvindo o som da minha voz com o teu sangue. Envia os teus anjos ministradores. E que haja, Senhor, milagres criativos. Que haja a linguagem do teu reino. Que haja o sobrenatural nesta empresa, neste ministério, nesta casa, no coração desses meninos que precisam visualizar a glória do teu reino. Eu os abençoo com toda sorte de bênção. Sejam prósperos, tenham a paz, sejam cheios do Espírito Santo e vivam a linguagem desse reino, pois é possível o sobrenatural. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua cabeça, que Ele possa ampliar tuas fronteiras, dando habilidade e sabedoria, que todo homem sanguinário seja amarrado. Pai, dê ordem aos teus anjos ao respeito desta família, Pai. Nenhum mal nos sucederá e praga nenhuma chegará em nossa casa. Amplia o conhecimento, a paixão por Ti, em nome de Jesus. Foi um prazer ter estado com vocês. Estamos ministrando esse final de semana na Venezuela. Ore por nós. Se você puder jejuar, jejue por nós. Nós estamos jejuando 15 dias. Pois a Bíblia diz que essa casta de demônio não se expulsa, a não ser por oração e por jejum. E se você quiser nos abençoar nessa jornada desse final de semana, tua semente será muito bem-vinda. Está na sua tela como você pode fazê-lo. Através de uma oferta, de um Pix, de uma transferência bancária. E essa semente que você vai plantar esse final de semana é especificamente para a Venezuela. Libere um princípio de ser generoso. Sabe, eu amo isto. Quando você planta avivamento, você colhe avivamento. E nós vamos plantar numa terra que precisa de cura, de avivamento. E eu sei que nós vamos colher isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo o coração desse empresário, desse pastor, de teus filhos e filhas que se posicionam nesse momento de liberar uma oferta para abençoar esse país que precisa. Eu os abençoo e consagro essa semente em nome de Jesus. Foi um prazer ter estado com vocês. Quero convidá-los para estar conosco no mês de novembro, tanto em São Paulo, que você, em todo o Brasil que estão nos ouvindo e nos assistindo, você pode estar em São Paulo, dia 17, 18 e 19, sexta, sábado e domingo, lá em Santo André, na Grande São Paulo, com o pastor John Arnold, Carol Arnold, de equipe íntimo do Pai. Vai ser 3 noites fantásticas, sexta noite, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, uma conferência sobre avivamento. Pessoal do Sul, nós vamos estar 14 e 15 na região da Grande Porto Alegre, em Canoas, 14 à noite, 15 pela manhã e 15 à noite com o John Arnold, Carol Arnold e a equipe do íntimo do Pai. E também dia 17, 18 e 19 em Maringá, pessoal da região de Maringá, do Paraná, vocês também podem estar conosco. E dia 21 em Curitiba, uma jornada com John Arnold, Carol Arnold e a equipe íntimo do Pai. Eu creio que esta promessa, faz de novo, Senhor, faz de novo, será liberada. Faz de novo, Pai, faz de novo, Senhor. Pessoal do Rio Grande do Sul, dia 14 de setembro agora, nós estamos levando o Randy Clark ali em Canoas, na Igreja Lagoinha. É um presente para vocês do Rio Grande do Sul.
John Arnott estará em novembro e agora em setembro, dia 14, que está na sua tela, Randy Clark, nosso amigo do ministério. E o Randy disse assim para nós: o vento está soprando para o sul e eu vou ao sul. Primeira vez que ele vai estar ministrando no Rio Grande do Sul, ali, e todos os pastores líderes são convidados a uma ministração única, das 9h30 ao meio-dia, dia 14, quinta-feira pela manhã, aí na Grande Porto Alegre, em Canoas, na igreja Lagoinhas. Foi um prazer ter estado com vocês. Ore por nós. Estou empolgado e eu sei que veremos a glória de Deus esse final de semana. Semana que vem estaremos falando o quanto Deus fez na Venezuela. Um beijo no coração. Shalom para todos. Viva Cristo. Well, hello, dear friends in Brazil. John and Carol Arnott here from Toronto, and we want you guys to know that we're very, very excited about coming to Brazil in November. I know. It's going to be so amazing. So this November, we're going to be in 4 or 5 cities with you guys. We'll be in São Paulo and Porto Alegre and Curitiba and Moringa, and looking forward to seeing the anointing that we have enjoyed in Toronto being poured out upon all of you guys. 12 times more. Not just what we had. Lord, multiply it. Give them 12x. Amen. And let the glory thicken. I was in Brazil a year ago and fell in love with the place all over again, because you're so hungry and so committed to chasing after God. And doing it His way, so which we love. We are really excited to be with you. So don't miss it, guys. We're coming to your city or a city near you in November of 2023. See you then. Ciao, love ciao. You. Fire on you all right now. In Jesus' name. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé.